Teve alguma venda que te marcou muito, assim, que você viu que, cara, você fez alguma cagada imensa, que foi uma grande lição que você teve de vendas, e tal? O que você achava que era versus o que realmente era? É, tem, cara. Mas não, não foi que eu aprendi uma lição nossa, eu achava que era de um jeito e funcionava de outro. Quando a gente foi fazer a gente participou de uma concorrência para a conta da Natura. Ia ser a conta maior da agência, era um cliente que tinha um patamar diferente. O próprio Google ia reconhecer a gente como uma agência já num novo patamar, porque era uma conta muito grande, tudo mais. E aí a gente fez o processo de concorrência e tal e tudo mais. E, e aí a gente ganhou a conta. E quando a gente ganha a conta, eu era o cara do comercial, eu era o responsável por fazer a conta de quanto que a gente vai cobrar. O Túlio me falava, cara, uma conta dessa precisa de X profissionais, isso aqui faz isso aqui e tal. Eu sentava, junto lá tinha um cara do meu financeiro, fazia mais ou menos as contas. Cara, é isso aqui que a gente tem que cobrar para ter a nossa margem e tudo mais. Eu fiz uma conta completamente errada, cara. Completamente errada. Eu não lembro os valores hoje, mas vou falar de forma arbitrária, assim. A gente tinha que cobrar 150 mil e eu coloquei 80. Era um negócio assim. E, e aí, a hora que a gente vê, ganhamos, pum, põe pra dentro a conta. Eu olho e falo, cara, ferrou, somos ferrados. Porque essa conta, ela vai dar prejuízo pra gente. E a gente, como é que agora eu volto pro cliente e falo assim, ó, desculpa aí, Errei, fui moleque. fui moleque, fiz a concorrência aí, mas agora a gente vai ter que cobrar mais. A gente nem, obviamente, nem ponderamos de levar isso pro cliente. O que foi que a gente fez, né? Sentei com o Túlio também, falei sobre isso. O Túlio sempre, cara, um cara muito sagaz, assim, de visão muito grande. Ele falou, cara, tudo bem, foi isso que aconteceu, é um problema. Esse é o lado ruim. O lado bom é que provavelmente se a gente não tivesse feito isso, a gente nunca teria ganhado essa conta. Porque a gente foi muito agressivo em preço. E isso fez uma diferença muito grande. E agora a gente tem uma conta que posiciona a gente no mercado de forma diferente. O lado bom é que a gente não vai ganhar dinheiro, o lado ruim é que a gente não vai ganhar dinheiro, o lado bom é que agora a gente está num novo patamar. Bora, vamos ralar, vamos entregar resultado pra caramba, vamos chegar no final do ano e tentar renegociar, vamos ver como que a gente vende outros serviços com margem maior, vamos atrás, vamos tentar. A Natura é cliente da agência até hoje, cara. Tá lá, tá, sabe, rodando. Então, assim, a lição aqui não é uma lição de tipo, nossa, achava que era desse jeito, aconteceu isso. É uma outra lição, que é, você nunca sabe se aquela coisa que aconteceu na sua vida é boa ou não, enquanto você não passar por ela. O maior exemplo que eu tenho foi a minha promoção do Google. Eu vira e mexe, eu tô deitado na cama, eu olho pra cima e fico pensando, cara, pra onde a minha vida teria ido se eu tivesse sido promovido no Google? O que teria acontecido comigo? E quando rolou a não promoção, eu tinha certeza que era a pior notícia que poderia acontecer na minha vida. Nada pode ser pior do que isso. Eu amo o Google, eu quero fazer carreira aqui, os caras não me promovem, por conta disso eu vou ter que sair, quero sair, né, e tudo mais. É, e aquilo foi que mudou minha vida completamente, cara. Então eu acho que com o tempo eu fui criando maturidade de ter paciência para falar, opa, de perto, quando você coloca uma lupa, parece que é muito dolorido. Mas e daqui 10 dias? E daqui 10 meses? E daqui 10 anos? Quanto que será que isso... Como que eu vou reavaliar essa situação? Isso dá um pouco de serenidade para você poder ir por outros caminhos. Irmão, até arrepiei. Só dá pra conectar os pontos olhando pra trás, né, velho? Só É para bizarro. trás, Manda um exatamente. agradecimento pro teu chefe do Google aí, velho. Falei, obrigado por ter me Valeu, promovido. obrigadão, viu? Que da hora, velho. Ô, É, e aí, cara, essa conta da Natura, imagino que veio várias contas, talvez, pô, de peso por conta dela. Tem uns nomes aí? que veio depois dessa? É. Cara, é difícil de falar, sabe por quê? Porque a gente cresceu tanto depois que, assim, eu nem lembro mais a quantidade de conta que a gente pegou depois dessa da Natura. Mas, assim, a gente foi pegando um varejo atrás do outro, a gente foi pegando conta de educação que a gente não acessava. Foi um crescimento absurdo depois dessa, cara. Desculpa, eu não lembro o nome mais dos clientes, assim, E como que faz uma venda pra Natura, cara? Como que é o processo? para vender para eles. Uma empresa Deixa eu muito. refazer a pergunta pra ficar bom no corte aqui. Como que você faz pra fazer uma venda de 150 mil reais pra Natura? Cara, é difícil, na verdade, né? Porque, assim, a gente era uma agência, a gente ainda era uma agência meio desconhecida, então a gente não tinha muito relacionamento e tudo mais. Eu tinha um amigo que trabalhava lá, ele gostava do nosso trabalho, não era só porque ele era meu amigo, ele gostava mesmo, confiava no que a gente estava fazendo, e ele de vez em quando falava lá dentro. E aí eles chegaram um momento que eles queriam trocar a agência deles, e eles são uma empresa muito organizada, muito séria, tem um processo para tudo e tal, e eles não fazem de qualquer jeito. Então, quando eles decidiram que eles queriam trocar, eles foram fazer um processo de concorrência. E aí, um processo super estruturado e tal.
Eu não sei, eu não tive acesso a tudo, mas como é que foi que eles organizaram. Provavelmente falaram com umas 5, 6 agências, e aí tem todas aquelas fases de concorrência. Primeiro você passa para poder ver, né, tudo, cara, desde tipo certidão negativa para ver se a empresa é correta, tem um monte de diretriz. Eles são muito sérios com essas coisas, né, para não contratar fornecedor que, né, faz coisa errada e tudo mais. E aí você vai entregando valor, faz uma análise, no final você faz lá uma apresentação. Do jeito que a gente fazia o que a gente pode fazer que vai gerar muito mais valor para vocês na sua estratégia de marketing. Pegava acesso do Google, do Facebook, de como eles estavam posicionados e montava um pitch falando, ó, você tem oportunidade aqui, isso aqui você pode fazer diferente e tal. E tenta provar para o cara que eu tenho um portfólio, olha o tanto de cliente legal que eu atendo, posso fazer isso para você, eu tenho conhecimento, olha como a minha empresa cresce rápido, olha o tanto vim do Google, né, tem um monte de expertise. Um negócio que abriu muito a porta pra gente, cara, muito. Não só para o Google, mas para qualquer agência que a gente queria, para qualquer cliente que a gente queria atender e conversar. Pensa o seguinte, cara, você vai conversar, você quer vender a sua agência, né? Você quer vender o serviço da sua agência. Você vai falar com o cara. Você tem ideia da quantidade de gente com agência que não tá mandando mensagem no LinkedIn para esse cara falando: olha, temos um serviço extraordinário de agência, fazemos um trabalho, tal, cheio de palavra que não significa nada. Se eu abrir meu LinkedIn, eu acho 50 aqui agora. Agora, né? Tudo pasteurizado, tudo igual. Você fala, ai, velho, se você não chega por uma indicação, você nem vai olhar para isso, você não tem interesse. O que era o nosso diferencial? Eu não contrato publicitário, contrato engenheiro. Eu não contrato em São Paulo, contrato em São Carlos. Eu saí do Google, eu vi que tecnologia tem um peso diferente. Marketing digital agora é outra coisa. Quando você escreve isso ali nas quatro primeiras linhas, o cara já fala, quê? Os caras contratam engenheiro em São Carlos para fazer performance? Próxima linha, quem são os clientes desse cara? Tá. Uai, peraí, né? Peraí, esse cara tem alguma coisa. Então, eu acho que nunca foi de caso pensado. Vamos ser diferente para abrir conversas. Mas o fato de você ser diferente vai te colocar, obviamente, numa posição muito melhor para abrir conversa. Cara, se você for abrir um negócio para fazer o que todo mundo está fazendo, a mesma ferramenta de inteligência artificial, o mesmo processo, mesma coisa, contratando do mesmo jeito, se é isso que você quer fazer, vai. Mas a chance de você conseguir ter sucesso, cara, diminui muito. Pois vocês fizeram uma análise profunda dos clientes, entenderam exatamente o que eles achavam ruim e fizeram a estratégia inteira de tipo, pô, como que a gente resolve todos os problemas pra não fazer uma agência que dá errado, né? Isso foi. A gente teve visão, a gente teve coragem pra caramba de fazer isso, de bancar. Porque todo mundo que a gente falava... Não, todo mundo não. Muitas pessoas que a gente falava, vamos contratar engenheiros em São Carlos. Muita gente falava, vocês são malucos? Isso é agência de publicidade, não tem engenheiro, não tem São Carlos. Ninguém vai... Como é que é o escritório de vocês? Cara, nosso escritório no começo era uma casa, assim, né? Tipo, não dava para receber. O cliente lá era feio, era horroroso. Como o cliente grande, que era o nosso foco, os grandes anunciantes do Brasil, ele tá acostumado a vir nas agências extraordinárias aqui em São Paulo, que esse cara nunca vai em São Carlos te ver. Então era tudo muito contraintuitivo. Mas o Gustavo e o Manuel acharam a sacada genial. Falaram, vocês estão vendo um negócio que ninguém viu. Então isso já dava uma diferença, assim, em como a gente se organizava.